Tá, então voltando, vocês ficaram com dois vídeos, né? Como eu falei para vocês. Vamos lá, meu filho. Caneta. Olha, sei não. Uma empresa de produtos alimentícios recebeu de seu contador uma planilha com os lucros mensais referentes ao ano de 2017. Ao analisar a planilha, a empresa constatou que no mês 4, que é abril, teve 50 mil de lucro e que no mês 6, junho, o lucro foi de 30 mil. Determine o lucro da empresa em dezembro de 2017, sabendo que a função que descreve o lucro L no mês T daquele ano é definida por essa expressão que está aí, certo? E em que T está variando de 1 a 12, lógico, porque é o mês do ano, né? A maior que zero, B maior que zero. Apresente os cálculos realizados na resolução da questão aberta, né? Muito bem, então aqui, ó, para T igual a 4, o lucro foi de 50 mil, certo? E para T igual a 6, o lucro foi de 30 mil. Eu quero saber qual é o lucro para T igual a 12, que é dezembro, né? Que ele não falou em dezembro. Em dezembro. Então, eu tenho que resolver esse sistema, né? Então aqui, ó, eu vou substituir o valor de T por 4. E aí eu vou ficar com A vezes o cosseno de π sobre 3, mais, aí quando T for 4, 4 por 2, 2π, não é? Mais B. Então esse lucro dá 50 mil, certo? Só que isso aqui, galera, isso aqui, veja, π sobre 3 mais uma volta. Então isso é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 3. Né? Isso aqui a gente já sabe que é côngruo a isso, né? Então eu vou escrever aqui em cima, tá? A vezes o cosseno de π sobre 3 mais B igual a 50 mil. Isso vai ser, quem é o cosseno de π sobre 3? Meio. Então eu tenho A sobre 2, né? Que vai ser A vezes meio, mais B igual a 50 mil. Aí agora eu vou substituir T por 6. Né? Então quando substituir fica assim, A vezes o cosseno de π sobre 3 mais, aí agora no lugar de T eu boto 6. Vai ficar 6 dividido por 2, 3π, certo? Mais B, e isso tem que ser igual a 30 mil. Só que isso aqui é a mesma coisa que π sobre 3 mais π mais 2π. Né? Então, isso aqui, 2π é uma volta. Então, isso aqui é côngruo a isso. Né? É côngruo a isso aqui. Né? Porque seria esse ângulo mais uma volta. Então, eu vou escrever assim, ó, A vezes o cosseno. Quem é π sobre 3 mais π? Né? 3, 4π, né? 3 mais 1, 4. 4π sobre 3 mais B. Isso tem que dar quanto? 30 mil. Tá? Vamos lá no ciclo trigonométrico, descobrir quem é esse cosseno. Né? Aí quem é 4π sobre 3? 4π sobre 3 é 240, né? 240 está aqui, ó. Está aqui, ó, 240. 4π sobre 3. Correto? Então, aqui é 3π sobre 2, que é 270. Aqui π sobre 2. Então, ele tem que estar nessa mesma distância aqui, né? Então, fazendo a redução de quadrantes, se daqui para cá é 30, então daqui para cá é 30, né? Que é 60, π sobre 3. Então, o cosseno de 4π sobre 3 é o mesmo cosseno de π sobre 3. Só que ele está voltado para o lado negativo, então menos meio. Né? Então, aqui é menos meio. Então, se aqui é menos meio, então vai ser menos meio vezes A. Menos A sobre...
ficou horrível. A sobre 2 mais B, 30 mil. Aí aqui ficou fácil, que aqui eu vou resolver o sistema. Cancelou aqui, fiquei com 2B igual a 80 mil. Então B é 40 mil. Tu achou o valor de B. Aí tu vai substituir para achar o valor de A. Então A sobre 2 mais, vou pegar a primeira, B que é 40, igual a 50 mil. Então A sobre 2 é igual a 10 mil. Então A é 20 mil. E aí você tem a função lucro vai ser 20 mil, que é o valor de A, vezes o cosseno desse ângulo aqui, mais π sobre 2 vezes t, mais B, aí B é quanto? 40 mil. Aí eu quero o lucro para dezembro. Dezembro, o T tem que ser 12, não é isso? Então, vezes o cosseno de π sobre 3, mais, aí 12 dividido por 2 dá quanto? 6π, correto? Mais 40 mil. Esses 6π são 3 voltas, então você está sobre π sobre 3 e dando 3 voltas, vai cair no mesmo lugar. Então, isso é equivalente a você pegar o cosseno do arco côncavo, que é π sobre 3. Né? Π sobre 3 mais 3 voltas. Né? Então, não preciso somar isso aqui, é só pegar o cosseno desse ângulo. E aí, L vai ser igual a 20 mil. Quem é o cosseno de 60? Meio. Então, L vai dar 50 mil. Beleza? É isso aí. Próximo. Em certa cidade litorânea, verificou-se que a altura da água do mar em um certo ponto era dada por essa função. Então, f de x é a altura da água do nível do mar, né? A água do mar. Em que x representa o número de horas decorridas a partir da 0 hora de determinado dia. E a altura, f de x, é medida em metros. Em que instantes, entre 0 e 12 horas, a maré atingiu a altura de 2,5? Então, eu quero que a maré atinja a altura de 2,5 metros. Então, eu quero que 4 mais 3 vezes o cosseno de πx sobre 6, isso tem que dar 2,5. Então, 3 vezes o cosseno de πx sobre 6 é igual a 2,5 menos 4, 1,5, né? Menos 1,5. Então, o cosseno de πx sobre 6 é igual, aí passa para cá dividindo, menos 1 sobre 2. Muito bem, onde é que o cosseno dá menos 1 sobre 2? Vamos lá, ciclo trigonométrico. Aqui é 3π sobre 2, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 0. E aí eu sei que aqui eu tenho meio, que quando for 60, não é isso? Cosseno meio, quando for 60, π sobre 3. Só que eu estou querendo menos π sobre 3. Então, menos π sobre, menos meio, né? Então, tem que ser côngruo, aí tem que ser simétrico a π sobre 3, que é 60. Então, 120, 2π sobre 3. Mas só existe esse? Não, ainda tem esse outro aqui, ó. Esse aqui é 60, aqui é 240, né? Que é 4 vezes 60, 4π sobre 3. Então, significa dizer que o cosseno de πx sobre 6, que é menos meio, ele é igual ao cosseno de 2π sobre 3, certo? Mas também é igual ao cosseno de 4π sobre 3. Então, pode ser que πx sobre 6 seja igual a 2π sobre 3, ou que πx sobre 6 tem que ser igual a 4π sobre 3. Tá? Ó,
Aí aqui, π corta com π, quem vai ser x? 4, né? 2 vezes 6, 12 por 3, 4. E aqui, π corta com π, x vai ser quanto? 6 vezes 4, 24 por 3, 8. Então, x está representando o número de horas. Então, as 4 horas, a partir da 0 hora, né? 0 mais 4, 4 horas e 8 horas. Letra C. Beleza? Em relação às funções f e g, assinale o que for correto. 0, 1. Essa é longa, viu? 0, 1. F de meio mais g de π sobre 2 é 6. Então, vamos calcular f de meio. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 2 vezes meio menos 1 mais 2. Então, aqui vai dar 3 elevado a 0, que é 1, mais 2 vai dar 3, né? Agora eu vou calcular o g de π sobre 2. Então, eu fico com 4 vezes o cosseno. Aí eu tenho π sobre 2 menos π sobre 2, 0. Menos 1. Vezes 1 menos 1 vai dar 3. Como eu estou somando os dois, não é isso? A soma deles dá 6. Então, o primeiro é verdadeiro, tá? Então, verdadeiro aqui, circulo, que eu vou somar, vou precisar dele. 0,2. Vou usar todo o espaço. Aí o f de 0. E quem é o f de 0? Vamos lá. 3 elevado a 2 vezes 0 menos 1 mais 2. Isso vai dar 3 elevado a menos 1 mais 2. Isso é 1/3 mais 2, que é igual a 7/3, né? 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Aí o g de 0. G de 0 é igual a 4 vezes o cosseno. Aí quando o x for 0, aí vai dar menos π sobre 2, né? Menos 1. Só que a função cosseno é uma função par. O cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno dele positivo. Não é isso? E que é um cosseno de π sobre 2? 0. Né? 0 vezes 4, 0 menos 1. Correto? Aí a soma deles é menor que 0. Vamos somar 7 sobre 3 somado com 1, com menos 1. Não é isso? 7 sobre 3. Às vezes eu tenho a impressão que usando o mouse era muito melhor, sabe? 7 sobre 3 somado com menos 1. Veja, esse número é maior que 1, né? Então isso aqui dá positivo, dá maior do que 0. Ele está dizendo que é menor do que 0, então está falso isso. Aí vou para o item 4. O item 4, o f do g de π sobre 6. Então primeiro eu calculo o g de π sobre 6. Aí eu vou ficar com 4 vezes o cosseno de π sobre 6 menos π sobre 2, né? Menos 1. Então, o g de π sobre 6 é igual a 4 vezes o cosseno. Quem é isso aqui? Aqui é 30 menos 90 menos 60, né? Menos 60, menos π sobre 3, menos 1. Só que o cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno dele positivo. Concorda comigo? Então, o g de π sobre 6 é igual, que é um cosseno de 60, meio. 4 vezes meio é 2, menos 1 dá 1. Então, se eu quero o f do g de π sobre 6, isso é a mesma coisa que o f de 1. Então, 3 elevado a 2 vezes 1, menos 1, mais 2. Não é? Que é igual a 3 elevado a 1 mais 2, que é 5. E aqui ele está dizendo que é 5, então é verdadeiro. Então, aqui eu vou fazer a soma também. Aí eu venho agora para 0,8. Né? 0,8 está dizendo que o g de x mais π.
Aí eu vou pegar, vou substituir x por π mais x. Vai ficar com 4 vezes o cosseno de π mais x menos π sobre 2 menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes o cosseno de x mais π sobre 2, meu Deus, menos 1. Aí, quem é esse ângulo aqui? Ora, você sabe muito bem que o seno de um ângulo é igual ao cosseno dele, né? Do complemento dele, não é? Que é 90 menos ele, não é isso? Arcos complementares, arcos que somados dá 90. Então, qual é o ângulo que eu somando aqui vai dar 90, π sobre 2, menos x. Então, isso aqui é a mesma coisa que o seno de menos x menos 1. Concorda? Aí, como assim, então? Porque se eu somar esses dois aqui não dá 90, então isso aqui é igual ao seno de menos x, tá? Só que a função seno é uma função ímpar. Então, o seno de menos x é menos o seno de x. Então, esse menos está aqui, ele cai fora. Então, fica menos 4 vezes o seno de x menos 1, que é exatamente isso aqui. Então, é verdadeiro. E aí, o 16 é a imagem de g. Então, eu vou pegar aqui ó, em g de x, vou substituir o cosseno por 1. Aí eu vou ficar com quanto? Com 3. Aí agora eu vou substituir o cosseno pelo menor valor que ele pode dar, que é menos 1. Aí vai dar quanto aqui? Vai dar menos 5. Então a imagem vai de menos 5 a 3. Né? Menos 5 a 3, então é verdadeiro. Ele quer o somatório, então 29. Beleza? Questão 15. A figura a seguir representa o gráfico da função a cosseno de x mais b. Ele quer saber o valor de a mais b e de b menos a. Aqui fica fácil, porque eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Esse ponto aqui é para x0 e 3. Certo? Aí eu vou substituir aqui, ó. 0 e 3. A vezes o cosseno para quando x for 0 mais b. Isso tem que dar 3. Só que quem é o cosseno de 0? É 1. Então, A mais B é 3. Achei a primeira coisa, primeira resposta. A mais B. Achei A mais B. 3. Tá? Então, é a letra A ou é a letra E, que ele está falando respectivamente. Né? Agora, B menos A. Eu vou ter que pegar um outro ponto aqui. Ó. Aí, que ponto eu vou pegar? Aí, olhando para cá, então, esse ponto aqui. Poderia tentar pegar o outro aqui, né? Mas eu achei que esse estivesse numa posição mais confortável. Π e menos 1, não é isso? Então, π e menos 1. Então, substituindo A vezes o cosseno de π mais B, isso tem que dar menos 1. Quem é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar menos A mais B igual a menos 1, ou B menos A igual a menos 1. Então, B menos A menos 1. Então, 3 e menos 1. 3 e menos 1. Correto? Letra E. Tranquilo? 16. Ó. Os desfiles de moda parecem impor implicitamente tanto vestir-se bem quanto ser bela, definindo desse modo padrões de perfeição. Nesses desfiles de moda, a rotação pélvica do andar feminino é exagerada, quando comparada ao marchar masculino em passos de igual amplitude. Esse movimento oscilatório do andar feminino pode ser avaliado a partir da variação do ângulo θ, conforme ilustrado na figura a seguir, ao caminhar uniformemente no corredor do tempo, no decorrer do tempo, Um modelo matemático que pode representar esse movimento oscilatório do andar feminino é dado por essa expressão. Quem é o θ de 3 meios, né? Uma bobagem aí, não é isso?
Quem é o θ de 3 meios? Então, vou substituir x por 3 meios. Então, fico com π sobre 10, que multiplica o cosseno de 4π sobre 3 vezes t, que é 3 meios. Então, eu vou ficar com π sobre 10 vezes, aqui cancelou, fiquei com o cosseno de 2π. Né? Cancela aqui, divide 2π. Quem é o cosseno de 2π? O cosseno de 2π é 1. Então, π sobre 10, π sobre 10, letra B. Tá? Próximo. O esboço do gráfico da função mostrada a seguir. Né? Qual é o valor de A vezes B? Ou seja, ele quer que você descubra o valor de A vezes B. A mesma coisa. Como é a função cosseno, é uma função só, fica mais simples. Então, eu vou pegar esse ponto. Que ponto é esse? Esse ponto x é 0 e o y é 5. Tá? E eu vou pegar esse outro ponto aqui. Que ponto é esse? π sobre 2 e 3. Olha, poderia ser esse aqui? Pode também, não tem problema. Aí vou pegar 0 e 5. Aí A mais B vezes o cosseno. Veja, se você passar a reta medial aqui, ó, então, de 3 para 5 dá 2. Então, esse B aqui você já sabe que é 2, que é a amplitude. Né? Mas eu posso fazer assim também. Ó. Cosseno de x. Aí x vai ser quem? 0. Certo? Isso tem que ser igual a 5. Cosseno de 0 é 1, então eu tenho que A mais B é igual a 5. Aí eu vou pegar outro ponto, que é π sobre 2 e 3. Então, A mais B vezes o cosseno de x, que é π sobre 2, isso tem que dar 3. Só que o cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então, você achou A, que é igual a 3. E quem é o B? Aí você vai substituir, né? 3 mais B igual a 5. Então, B é igual a 2. Aí, o que ele está querendo? Ele quer o produto A vezes B. Então, 3 vezes 2, meia dúzia, 6, letra D. Beleza? Ai, tá doendo. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo, pressão diastólica, quando eles estão em repouso. Suponhamos que a variação da pressão arterial de um cidadão porto-alegrense em função do tempo em segundos é dado por essa expressão aí. Diante dos valores da pressão distólica, diante disso, os valores da pressão diastólica e sistólica são, ou seja, quem é a pressão mínima, quem é a pressão máxima. A pressão mínima vai acontecer quando esse cosseno aqui, não é, der 1 ou menos 1, certo? Então, se ele der 1, o que é que eu tenho? P de T vai ser igual a 100 menos 20 vezes 1, vai dar 80. E quando ele for menos 1, então P de T vai ser igual a 100 menos 20 vezes menos 1, que é igual a 120. Então, quer dizer, ele deu mínimo quando o cosseno deu 1 e ele deu máximo quando o cosseno é menos 1, tá? Então, 80 e 120, alternativa letra C. Beleza? Penúltima. Um determinado inseto no período de reprodução emite sons cuja intensidade sonora oscila entre o valor mínimo de 20 decibéis, vamos sublinhar aqui, o valor mínimo de 20 decibéis e o valor máximo de 40 decibéis, sendo T a variável tempo em segundos. Entre as funções a seguir, aquela que melhor representa a variação da intensidade sonora com o tempo I de T. Veja, eu vou procurar a função que dê mínimo 20 e que dê máximo 40. Então, aqui, por exemplo, na letra A, se isso aqui der 1, se o cosseno, que é o valor máximo, 1, aí quanto é que vai dar essa intensidade sonora? Vai ser 40. Beleza, aqui. E agora, quando for menos 1, qual vai ser a intensidade sonora? 60. Então, o mínimo foi 40 e não 20. Então, não é
Letra A. Letra B, aí quando o cosseno der 1, vai dar quanto? Quando o cosseno der 1, aí ele vai dar 40. E quando o cosseno der menos 1? Quando o cosseno der menos 1, 30. Menos 10, 20. Não é? Então, 20 a mínima, 40 a máxima. Então, bateu, letra B. Olha, então poderia ver essa aqui? Pode. Bota aqui 1. Quando dá 1, vai para quanto? Vai para 60. Já não é mais. Ó. Então, tá fora. E aqui, quando for menos 1? Quando for menos 1, aí ele vai para quanto? Para 80. Tá fora. Não é? Então, alternativa B de bola. Isso é bem simples, certo? E a última questão, com o objetivo de auxiliar os maricultores a aumentar a produção de ostras e mexilhões, um engenheiro de aquicultura fez um estudo sobre a temperatura da água na região do sul da ilha, em Florianópolis. Para isso, efetuou as medições durante 3 dias consecutivos em intervalos de 1 hora. As medições iniciam às 5 horas da manhã. Isso aqui é importante. Ela inicia às 5 horas da manhã e os intervalos de T é de hora em hora. Né? Então, quando ele começa às 5 da manhã, T é zero. Então, para T igual a zero, era 5 horas da manhã. Certo? E os dados foram representados por essa função periódica aqui, em que T indica o tempo, né, decorrido após o início da medição, e T de T é a temperatura em graus Celsius no instante T. Ele quer saber qual é o período da função. Então, como é que eu acho o período da função? 2π módulo, né? Módulo de 2π sobre C. Quem é C? É esse número que multiplica a variável. Ele não está na variável T, então qual é o número que está multiplicando o T? É esse aqui, ó. Então esse é o meu C. Né? Então o período vai ser 2π, né, sobre esse C aqui, ó, π sobre 6. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cortou esse π, então o período é igual a 12, certo? Então você achou o período, 12 horas. O que é que significa dizer? Significa dizer que os valores se repetem a cada 12 horas. Né? Provavelmente, como é que chama? Ele não considerou um dia de 24 horas, tem 12 horas. Então, 12 horas para metade do dia, 12 horas para outra metade. Então, o período é 12. Se o período é 12, então elimina a letra A e elimina a letra D. Muito bem. Qual foi outra coisa que ele perguntou? O valor da temperatura máxima. Então, a temperatura vai ser máxima quando esse cosseno... Deixa eu apagar aqui para... A temperatura vai ser máxima quando esse cosseno for 1, não é isso? Aí vai dar 27, né? Então a temperatura máxima vai ser 24 mais 3 vezes 1, 27. 27 graus Celsius a temperatura máxima. Então, aí tá, coincidiu. Aí continua. O horário em que ocorreu e o horário em que ocorreu essa temperatura no primeiro dia de observação, ou seja, quando é que ocorreu a temperatura máxima? A temperatura máxima ocorreu quando o cosseno de esse ângulo aí, quando ele deu 1. Onde é que o cosseno é 1? O cosseno é 1 em 0 e o cosseno é 1 em 2π. Então, isso aqui tudinho de dentro, mais π sobre 3 é igual a 0, ou tudo isso que está aí dentro é igual a 2π, tá? Então, eu sei que πt sobre 6 igual a menos π sobre 3, então significa que t vai ser menos 2, o que não convém, não é isso? Tem um tempo negativo. Aí aqui agora, eu posso cortar esse π, tá? Corta esse π, vai ficar t sobre 6 mais 1/3 igual a 2, vou multiplicar tudo por 6, aí t mais 2 igual a 12, então t igual a 10, não é? 10, mas qual é a hora? A hora
vai ser igual. De que horas começou a medição? A medição começou às 5 da manhã, para t igual a zero. Então, t, né, 5 da manhã para t igual a zero quer dizer que eu tenho um avanço de 5 horas aí. Né? Então, a hora vai ser 5 da manhã, que é onde começou, mais 10. Então, 15 horas. Né? 15 horas. 12, 27 e 15. 12, 27 e 15. Né? Se você fosse marcar a letra B, iria errar a questão. Né? Infelizmente, ele faz isso. Né? Acabou, gente. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Me perdoe aí qualquer coisa. Como a gente zerou esses exercícios, eu acho que ficam só os exercícios extras. Eu sugiro que você faça e mande a dúvida. Na próxima semana tem uma lista de atividades para vocês, para a gente dar continuidade. Vale a pena bater forte em cima das funções senos e cossenos, porque é que mais aparecem e é que vai ser cobrado no seriado para vocês também. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, beleza? Em breve a gente volta, né? Já tá pertinho aí. Tchau, tchau.